Tem uma atividade lá no Cidadão PG, eu acho, bem parecida com essa daqui. Vamos ver, ó. Cada litro de óleo utilizado na produção de biodiesel deixa de contaminar 20 mil litros de água, né? Esse óleo levado para reciclagem. Quantos litros de água deixam de ser contaminados se eu encaminhar 4,5 litros de óleo para reciclagem? Então vamos lá, ó. Cada litro, ou seja, 1 litro de óleo levado para reciclagem deixa de contaminar 20 mil litros de água. Se eu levar 4,5 litros de óleo para reciclagem, quantos litros de água que não vai contaminar? Então, vamos pensar aqui, ó. De 1 para 4,5, aumentou 4,5 vezes, né? Então, 1 vezes 4,5 dá 4,5. Então, eu vou ter que fazer essa mesma multiplicação para o lado de cá, ó, que vai aumentar na mesma proporção. 20 mil vezes 4,5. Deixa esses zeros de fora para facilitar o cálculo, tá? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. Quantas casas decimais? Uma só. Pula 1, põe a vírgula. 1, 2, 3. 90 mil litros de água. Ah, então tem um exercício bem parecido com esse daqui lá no Cidadão PG, se eu não me engano. Muito bem, já que a gente está falando de litros, chegamos aonde eu gostaria de chegar. A medida usada para medir volume é o metro cúbico. Pô, professora, mas eu não lembro de nada disso. O que é isso, metro cúbico? Então, vamos lembrar. Usamos o metro em medidas de comprimento. Isso você já sabe, né? Você pega uma régua, por exemplo, você tem aqui os centímetros, né? Você tem 10 risquinhos entre 1 centímetro e outro. Esses risquinhos entre 1 centímetro e outro são os milímetros, tá? Então, eu preciso de 10 milímetros para formar 1 centímetro. Então, o centímetro é 10 vezes maior do que o milímetro. 1 decímetro são 10 centímetros. Então, isso daqui é 1 decímetro, tá? O decímetro, por sua vez, é 10 vezes maior do que o centímetro. Eu não tenho como mostrar o metro aqui, mas para eu fazer 1 metro, eu preciso de 10 decímetros, tá? Então, cada unidade à esquerda é 10 vezes maior do que a unidade que está à direita, ok? Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai agora para o metro quadrado. Olha lá, ó. Usamos o metro quadrado em medidas de área. Então, lá em cima, era para eu medir alguma coisa assim, né? Ah, vou medir o tamanho do meu dedo, vou medir o tamanho do lápis. Então, a gente vai usar medidas lineares, que é a medida de comprimento. O metro quadrado, ele é usado em medidas de área, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui um quadrado de 1 metro por 1 metro, vou achar a área desse quadrado. Quantos quadradinhos caberiam aqui dentro, tá? Ah, cabe um só, lógico, porque 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro, potenciação. Soma expoente. 1 mais 1, 2, tá? Então, o metro quadrado é uma unidade de medida do Sistema Internacional que equivale à área de um quadrado em que cada lado mede 1 metro. Se eu tivesse um quadrado que tivesse 2 metros, como é que eu faria a área? Ah, eu tenho 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Então, quantos quadradinhos cabem? 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Metro vezes metro, metro quadrado. Beleza? Vamos agora para o próximo item.
Ó. Ah, tá. Quase que eu ia esquecendo de falar. Aqui nós temos a mesma tabelinha que nós vimos aqui, ó. Tá? Só que agora a gente tá tudo no quadrado. Por quê? Porque agora é diferente. A gente vai trabalhar com quadrados, a gente vai multiplicar. Então, se eu tivesse 10 aqui e 10 aqui, 10 vezes 10 é 100. Uma unidade aqui era 10 vezes maior do que a outra. Agora, vai ser 100 vezes maior do que a outra. O centímetro quadrado é 100 vezes maior do que o milímetro quadrado. O decímetro quadrado é 100 vezes maior do que o centímetro quadrado. E assim até o final. Metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Só uma correção, que aqui saiu com letra maiúscula, é sempre com letra minúscula, tá? Na hora de digitar, o meu computador muda sozinho. E o metro cúbico? Bom, nós vimos que metro quadrado é medida de área. Metro cúbico é um lado vezes o outro, ou seja, comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, são 3 unidades aqui que a gente vai multiplicar, tá? Se são 3, a gente tem que ter um 3 aqui em cima, de metro cúbico, tá? É como se eu tivesse um aquário e gostaria de saber quantos quadradinhos, quadradinhos aqui não, cubinhos, né? Quantos cubinhos desse daqui cabe dentro desse aquário, tá? Então, é bem legal isso daqui, eu gosto de volume. O volume, ele tem 2 unidades para a gente trabalhar. Um é o metro quadrado, e depois a gente vai ver o litro também. Então, olha aqui, ó. Volume do cubo. Então, a gente já sabe que é metro cúbico, que a gente está multiplicando aqui 3 unidades, tá? O comprimento, a largura e a altura. Como aqui no quadrado a gente tinha 100, aqui, como é cubo, a gente tem 1000. Cada unidade vai ser 1000 vezes maior do que a outra. 1000 vezes. Tudo 1000. De novo, saiu maior aqui, é menor, tá? Bom, 1 metro cúbico, para eu transformar em decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. E 1 metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000 e por 1000. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. Isso aqui eu coloquei aqui, ó, tá? Mais uma coisa. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1 litro, tá? E agora chegamos aonde eu queria chegar mesmo, que é a medida de capacidade. Olha quanta coisa que a gente já falou aqui, hein? Para medir o volume de líquidos e gases que ocupam totalmente determinado recipiente, usamos as unidades de capacidade, cuja unidade padrão é o litro. O litro vai ter o mesmo esqueminha do nosso metro, tá? Uma unidade vai ser maior que a outra 10 vezes. Tudo 10 vezes. A gente tem o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. A gente só usa esses dois aqui, tá? Esses aqui quase nunca é usado, muito menos isso aqui, tá? Então, o que é importante para você saber aqui? Que o litro, para ser transformado em mililitro, tem que ser multiplicado por 10 3 vezes. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, 1 litro são 1000 mililitros.